a apresentação da Nara, é nosso convidado, né? E então tá, Nara, tu pode compartilhar o que tu fizeste, né, para apresentar o projeto, e aí depois nós vamos ouvir ali né, a nossa banca ali, né? Tá? Ok. Eu vou também pegar aqui que eu tenho no celular. A Nara agora ela está passando para o terceiro período da psicologia, César. Já vai começar na pesquisa. Agora nós estamos vendo a tua tela. Agora sim. Tu vai ter que... Isso. Muito bem. Mas eu não ficar abrindo aqui o documento por algum motivo. Tu podes começar quando tu quiseres. Então, boa tarde, gente. Boa noite, eu acho já. Eu vou apresentar esse projeto de pesquisa chamado Julgamento Moral de Comportamentos em Relacionamentos Românticos, que foi escrito originalmente pela Cristina Nakamura, pelo Rodrigo Gomes e pelo professor Hernandes. Então, começamos. Uma das partes mais importantes de um relacionamento e também uma das partes mais difíceis de um relacionamento é ajustar as regras e normas de modo que seja saudável para todas as pessoas envolvidas. Isso acaba sendo muito difícil porque, apesar do relacionamento ele ser um contrato, ele não é um contrato do jeito que a gente está acostumado, que você lê os termos de uso e assina embaixo. Não, esse contrato, as regras dele são criadas de acordo com a convivência. E muitas vezes elas são silenciosas. Por causa disso, o que pode acontecer é que os conflitos e as divergências de pensamento podem aparecer só no momento que o conflito já está prestes a explodir. Ou então elas podem aparecer em coisas pequenininhas dentro do relacionamento que depois vão virando uma bola de neve e prejudicam a relação. Aqui nessa apresentação, né, e no artigo do qual eu vou participar, a gente vai focar especificamente na moral dentro desse relacionamento. E como que o modo como você julga moralmente o outro e o jeito como você entende a sua própria moral podem afetar uma relação. A gente acredita que ampliar a compreensão sobre como a gente julga o outro, como a gente julga o outro dentro de um relacionamento é essencial para aumentar o bem-estar dentro desse relacionamento. Pensando nisso, qual é o problema de pesquisa? O julgamento moral, que reflete forças individuais, interpessoais e socioculturais, está associado às normas e expectativas de indivíduos em relacionamentos românticos? Essa noção de que a moral individual ela afeta a forma como a gente se relaciona, ela não foi muito explorada até recentemente. Isso porque, antigamente, as pesquisas eram mais focadas na moral como uma coisa global, no problema do trem, situações de vida ou morte, coisas do tipo. Apesar disso, hoje em dia a gente entende que, para compreender a sociedade, é importante também entender como que os indivíduos constroem essas relações, como que a moral é expressada, né, dentro dos relacionamentos interpessoais. E saindo da parte sociocultural, também é importante para a própria psicologia. A gente acredita que compreender como que esse julgamento moral funciona, quais são os gatilhos morais que estão atrelados a certos comportamentos, podem ajudar e acrescentar no repertório do terapeuta, tanto na terapia individual quanto na terapia de casal. Então, os objetivos da pesquisa são: o objetivo geral é relacionar as teorias de base moral do apego, da sociossexualidade e do gênero e o julgamento moral de comportamentos no contexto das relações amorosas. E o objetivo específico é adaptar e validar os instrumentos de medidas de violações morais e sociossexualidade. Bom, então, a primeira parte da revisão teórica, eu acho importante colocar essa briga, entre muitas aspas, do humanismo e do pluralismo, porque enquanto os monistas eles afirmam que a moralidade ela é pautada só por um aspecto, esse aspecto seria o ideal de justiça, os pluralistas acham que existem outras formas de ética que também precisam ser exploradas. A teoria das funções morais, que eu vou apresentar agora, se baseia nessa perspectiva pluralista. Ela foi criada por Jonathan Haidt, Joseph Craig e uma série de outros psicólogos e antropólogos de diferentes universidades para explorar essa moral numa perspectiva pluralista, se baseando nos relacionamentos interpessoais. Então, eles observaram que, apesar da moralidade ela ser interpretada de forma diferente
por diferentes culturas, então existirem, vamos dizer, tipos diferentes de moralidade, dependendo da cultura, o que é moral e o que é imoral acaba mudando, existem similaridades o suficiente que apontam para algum sistema inato de moral, algum sistema que seja inato a todos os seres humanos. Então, para explicar como esse sistema funcionaria, eles fizeram essa analogia com os 5 receptores de sabor da língua. Isso porque, apesar de existirem apenas 5 receptores, as culinárias ao redor do mundo encontram diferentes maneiras de explorar esses receptores, de misturar os sabores e criar coisas diferentes. A moral funcionaria do mesmo jeito. Então, existiria uma base, que é inata a todo mundo, só que as culturas conseguem desenvolver essa moralidade de forma diferente, baseando-se nessas estruturas. E eles chegaram a essas estruturas que eu vou apresentar, considerando algumas características. A primeira delas é que essa estrutura precisa ser inata, como eu falei, ela precisa ser cultural desenvolvimentista, ou seja, desenvolvida pela cultura, intuicionista, então ela precisa vir antes da razão, e pluralista. Isso significa que existem comportamentos diferentes comportamentos diferentes que vêm da mesma estrutura. Então, considerando isso, 5 conceitos são cuidado e dano, que tem a ver com a proteção, o cuidado e a empatia com os mais fracos. E aí o próximo tópico, equidade, eu coloquei em parênteses de justiça, porque o artigo traduziu de 2 formas diferentes. Então, eu melhor colocar as duas e depois a gente pode entender qual seria o melhor para colocar no artigo final. Então, tem equidade e justiça e o seu par tetrapassa. E que tem a ver com a reciprocidade, a cooperação, tem a ver com você ter as mesmas regras para todo mundo. A lealdade e traição, que tem a ver com a lealdade ao seu grupo ou família. A autoridade e subversão, que é sobre você respeitar a estrutura hierárquica do grupo que você está envolvido. E pureza e degradação, que tem a ver com a empatia por coisas desagradáveis. A próxima teoria que eu vou falar sobre é a teoria do apego, que foi criada pelo Bowlby a partir da observação do vínculo entre crianças e seus cuidadores. Ela afirma que o modelo de apego que a gente cria na primeira infância está profundamente ligado ao vínculo entre as crianças e seus cuidadores e como que esse vínculo funciona. E depois o Razão e o Shaver trouxeram esse conceito de apego também para o adulto, só que de uma forma um pouco diferente. Isso porque enquanto a criança ela tem esse apego ligado diretamente ao cuidador, o adulto, todas as relações desse adulto são pautadas por esse modelo de apego. Então, foram elaborados 3 tipos de apego na fase adulta, e eu vou comentar um pouco também sobre como que funciona na criança. Então, o apego seguro, ele é caracterizado por uma cooperação entre a criança e o cuidador, e no adulto isso se expressa num adulto que tem facilidade para se relacionar emocionalmente e ter relacionamentos de longo prazo e estáveis. O seguro ansioso, ele tem uma dificuldade enquanto criança de se separar do seu cuidador. E o adulto precisa de muita atenção, de muita reafirmação, intimidade dentro do relacionamento. E o inseguro evitativo, apesar dele conseguir se separar bem do cuidador, ele tem uma dificuldade quando ele se sente rejeitado pelo cuidador. Então, se ele se sente rejeitado, ele começa a evitar, como o próprio nome já diz. E isso cria adultos muito independentes, mas também com uma dificuldade grande de se relacionar mais intimamente. A próxima teoria é a teoria de orientação sociossexual, que foi desenvolvida pelo Alfred Kinsey e que pretende explicar e descrever a disponibilidade de uma pessoa de entrar no relacionamento casual. Se essa pessoa gosta ou não, se interessa ou não em entrar em um relacionamento casual. E as pesquisas sobre isso mostraram que as diferentes passadas acabam influenciando esse comportamento. Nesse artigo aqui, a gente usa isso para explorar, porque a gente acredita que talvez essas posições em relação à sexualidade interfiram no modo como você enxerga o outro dentro do relacionamento. Então, a sua própria posição sobre a sexualidade pode acabar mudando o modo como você julga a posição do outro em relação à sua sexualidade. E também o modo como ele explora essa sexualidade. Os estudos mais atuais da sexualidade medem ela a partir de 3 componentes. Então, o comportamento, que tem a ver com quantas vezes você pratica ou não esse ato, em qual frequência você pratica relações sexuais casuais.
A atitude que não tem a ver se você pratica ou não, mas se você está disponível ou não para praticar, se você se interessa, e o desejo que tem a ver com os níveis de excitação e as fantasias sexuais. As diferenças sexuais também precisam ser comentadas, porque eu acredito, pelo menos, que não tem como falar sobre moralidade e sobre infidelidade nos relacionamentos sem falar sobre as diferenças de gênero, porque durante a história os gêneros foram tratados bem diferentes em relação a isso, né? Isso, inclusive, fez parte da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa do primeiro período. A gente comparou diferentes gerações em relação às percepções de infidelidade e o gênero teve que fazer parte da revisão de literatura também, porque enquanto as mulheres eram vistas como imorais, que elas saíam desacompanhadas dos seus maridos, os homens tinham o desejo de trair como algo inato a eles. Então, não tem como a gente comentar sobre isso sem observar também a diferença de gênero, e isso vai ser explorado depois quando eu falar sobre as hipóteses. Agora falando sobre razão, porque razão é outra coisa que precisa ser comentada quando a gente está falando sobre moralidade. Julgar uma coisa como imoral ou moral pode parecer um processo que não é automático, que passa pela razão para chegar numa coisa que a gente chama de verdade. Mas a razão, ela não é uma instituição imutável que não pode ser corrompida. Diversos fatores influenciam esses julgamentos, influenciam como que você julga a moral. E um deles é quem está praticando essa ação. É uma coisa que a gente vai explorar aqui também. O julgamento, ele pode ser diferente dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa. Isso tem a ver com a expectativa que você tem daquela pessoa. O Heidegger, ele ainda vai mais longe e ele diz que o processo de julgamento moral, ele não chega nem a passar pela razão, ele é puramente emocional e intuitivo. Então, considerando tudo isso, considerando todas as teorias, eu vou falar um pouco das hipóteses que foram apresentadas nessa pesquisa. Então, a primeira parte delas, né, a hipótese 1A, B e C, fala sobre o raciocínio moral motivado e o ciúme romântico. Então, a hipótese é: os participantes julgarão a si próprios menos severamente do que os parceiros românticos e melhores amigos. Então, o julgamento de si vai ser sempre menos severo do que o das pessoas conhecidas. A B é: os participantes julgarão os parceiros românticos com mais severidade do que melhores amigos. Então, os parceiros românticos, eles têm que atingir um padrão moral mais alto. E a C é que os participantes vão julgar estranhos, sejam eles homens ou mulheres, com mais severidade do que os melhores amigos, mas não com maior severidade do que os parceiros românticos. A hipótese 2 é sobre os fundamentos morais, que eu citei. Então, ela diz que os indivíduos com maior nível de preocupações morais nas dimensões de cuidado, justiça ou equidade, como eu falei, né, e pureza, vão fornecer julgamentos morais mais severos em relação às violações. Então, se você tem uma preocupação moral maior em relação a essas fundações, você vai julgar mais severamente as ações dos outros. A hipótese 3 é sobre o apego. Então, diz que os indivíduos com apego ansioso terão julgamentos morais mais severos em relação às violações das normas relacionais. Então, aquele apego que eu falei, que é um apego que precisa de uma necessidade, que precisa de uma reafirmação, de uma tensão maior dentro do relacionamento, eles vão julgar o parceiro mais severamente. Sobre a sociossexualidade, a hipótese 4 fala que os indivíduos com uma orientação sociossexual irrestrita farão julgamentos mais brandos em relação às violações, particularmente por comportamento sexual ou fase sexual. Então, a hipótese é que se você tem uma posição sexual que é um pouco mais livre, entre muitas aspas, você vai julgar com menos severidade pessoas que cometem violações sexuais. E as últimas duas hipóteses são sobre gênero. Então, a primeira delas é que os comportamentos sexuais serão classificados como mais errados quando o alvo for uma mulher do que quando for um homem. Como eu falei, as mulheres vão ser julgadas mais severamente. E a segunda sobre gênero é que os participantes masculinos vão julgar as violações sexuais mais severamente, enquanto os femininos vão julgar as violações emocionais mais severamente. Então, tem essa diferença aí qual seria uma traição pior para cada gênero. Agora a gente entrou em método. Então, inicialmente, vão ser realizados, eu não sei se já foram, eu não estou sabendo sobre isso, mas supostamente vão ser realizados estudos psicométricos para adaptar e validar tanto o moral wrongness of relationship behavior quanto o revised social sexual orientation inventory.
e depois o estudo vai ser correlacional, examinando as variáveis. A amostra vai ser não probabilística e de conveniência e vai ter 800 adultos do sexo feminino e masculino com idades entre 18 e 50 anos que vão ser recrutados online. Os instrumentos, tem 4 instrumentos nessa pesquisa. O primeiro deles é o Moral Foundation Questionnaire, que trata sobre as 5 fundações morais. Então, tem perguntas, tem 32 itens, avaliando qual é o seu nível de preocupação moral sobre cada uma das fundações. O Moral Wrongness of Relationship Behaviors, que tem 31 itens, e que acessa a atitude dos participantes em relação aos comportamentos que podem ser morais ou imorais. Se baseando em 5 fatores, então, ameaça sexual, ameaça emocional, limite de amizade, privacidade e infidelidade digital. O Experience in Close Relationship Behaviors, que tem 10 itens e avalia as questões em relação ao apego, e o Revised Social Sexual Orientation Inventory, por fim, que vai analisar aquilo que eu falei sobre a falsa sexualidade, então vai analisar tanto o comportamento quanto a atitude e o desejo, e tem 9 itens, 3 itens para cada um dos fatores. Os últimos 3 estudos, 3 instrumentos que eu falei, eles vão utilizar a escala Likert de 5 pontos. Com a coleta de dados, o projeto ele já foi submetido ao Comitê de Ética e já foi aprovado, então a próxima etapa vai ser a abordagem online. Os participantes vão ser informados dos objetivos da pesquisa e vão assinar o termo de consentimento livre esclarecido e vão responder a pesquisa na plataforma Google Forms. Sobre o cronograma, eu não sei dizer se esse cronograma está 100% certo, porque eu senti falta da parte sobre a validação e adaptação dos instrumentos. Eu não sei se isso já foi feito ou se vai ser feito, como que esse cronograma vai ficar. Mas eu vou falar como estava no artigo. Então, a revisão teórica terminaria agora em agosto, já começaria a coleta de dados, que iria até setembro. Em outubro, esses dados seriam analisados. Em novembro, teria discussão sobre esses resultados. O artigo seria preparado em dezembro e seria submetido à publicação entre janeiro e fevereiro. O orçamento eu também não sei exatamente como é que vai ficar, porque, pelo que eu entendi, no começo, o objetivo da pesquisa era fazer metade online e metade pessoalmente, sobre a coleta de dados. Então, eu acho que as cópias têm a ver mais com essa parte pessoal, que não vai acontecer por causa da pandemia, mas eu achei importante colocar aqui. E aí eu tenho essa bibliografia que eu usei, né, a parte do artigo e dos artigos que estavam dentro do artigo. E é isso. A última coisa que eu queria falar é que eu fui instruída a não falar sobre análise de dados, porque eu ainda não tenho repertório para falar sobre isso com propriedade. Então, eu achei melhor nem colocar um slide todo para não arriscar colocar alguma coisa errada. E é isso. Eu quero só fazer uma colocação, porque eu avaliei a sua apresentação no primeiro período. E eu posso dizer que você melhorou bastante. Obrigada. Que ótimo. Obrigada. Muito bem, vocês podem continuar aí, a Érica, Wanderson e Luiz Antônio. Bom, vai Luiz, pode ir. Cara, né, eu achei assim uma proposta extremamente profissional, assim, parece que Tá muito baixo o volume, não se escuta muito bem. Parece que você está no terceiro período, não é isso? Está no terceiro período, não é isso? Né? Então, eu achei o projeto assim extremamente profissional. Realmente existem muitas coisas aqui para se estudar, né, para se verificar. Esse modelo de equação aqui, né, de modelo de equações estruturais aí que você vai ver a relação, né, dessas variáveis, e são muitas delas, né, que você vai verificar. E são variáveis comportamentais, né, variáveis cognitivas, socioculturais, assim, extremamente importantes para os relacionamentos, principalmente nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos amorosos. E aí eu fiquei assim encantado com o tamanho do projeto de uma pessoa tão jovem como você. Tenho certeza que você vai fazer uma carreira brilhante na sua vida, né, de acadêmica, tenho certeza disso.
com pouco conhecimento, assim, com o meu humilde conhecimento, eu vi algumas coisas que eu achei assim, que eu estou doido para ver isso pronto, para eu poder ver como é que ela vai conseguir resolver isso aqui nesse cronograma, nesse tempo que eu acho que é até um tempo curto para esse trabalho que você vai fazer. Mas eu tenho certeza que se você conseguir desenvolver isso, você vai chegar no final desse trabalho com louvor. A questão do seu objetivo aqui também, que eu vi, o que eu é um objetivo, no objetivo geral, né? Que parece que tem mais de um objetivo, né? Aqui, né? Nesse objetivo geral, que é em relação ao apego, à sociossexualidade, gênero, julgamento moral, e aí o final aqui, o comportamento, né? No contexto das relações amorosas. Então aqui seria o relacionamento, relacionar as teorias de base moral no contexto do comportamento, né? Das relações amorosas, mas é um projeto que você delimitou, um projeto que você construiu e que lá na frente você coloca as hipóteses também, que são hipóteses muito complexas, né, para que você possa confirmar, né, ou não. Enfim, Nara, eu achei assim muito ousado até esse trabalho, né? Eu acho que foi merecida essa bolsa sua, né? Para que você pudesse dar continuidade. E você está também junto de um homem que está te trazendo assim uma gama de conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para você, meu anjo, de coração mesmo, né? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho muita coisa ainda para poder fazer na minha vida enquanto doutorando, viu? Porque eu te desejo muita sorte e te desejo muito sucesso, né? Para que você possa alcançar esse seu desejo e trazer essa contribuição não só para você, mas para a sociedade, né? Para a gente poder desmistificar tantas coisas que são tabuzadas aí numa relação a dois, né? Principalmente essa parte da sexualidade, da posição, do papel de gênero, né? Quer dizer, do gênero, né? Do papel social da pessoa ali na relação, isso também é muito importante. E hoje se existe muito isso, né, nas relações amorosas, esse julgamento entre pares. Talvez por isso que essas pessoas não tenham tanto sucesso na vida futura delas e que a relação delas deixam de ser uma relação de construção e passam a ser uma relação de um jogo onde há sempre uma rede separando quem vai derrubar quem, e não o jogo que o professor Hernandes gosta tanto de fazer, que é o frescobol. Que enquanto você está dando uma bola errada, o outro está preocupado em jogá-la para você de volta certa, né? Então, achei muito bacana, tá? O seu trabalho. Parabéns, viu? Legal. Obrigada, mas olha só, eu tenho que esclarecer isso, porque eu realmente, infelizmente, eu não posso levar o crédito pelo projeto. O projeto não foi escrito por mim, nem desenvolvido por mim, eu só estou interpretando ele aqui. Eu expliquei o que eu entendi do projeto, mas, na verdade, ele foi escrito no primeiro período, o que é muito impressionante, como ele foi desenvolvido no primeiro período pela Cristi, pelo Rodrigo e pelos outros membros do grupo que não estão mais aqui na psicologia. Mas eu não posso levar o crédito pelo trabalho. Mas muito obrigada mesmo assim. Mas você está dominando bem o assunto aí, você está explicando bem, e é isso, né? Isso é importante. O importante também não é só quem escreve um projeto, quem escreve um artigo, né? Mas é quem sabe, além de escrever, sabe dominar isso também, porque isso tem que ter um domínio muito grande, né? Você explicar essas variáveis, né? A relação, porque são múltiplas variáveis, né? Variáveis essas importantes, vai ser muito importante mesmo, né? Então, é um trabalho complexo. Então, desculpa, mas eu acho que é isso mesmo. Parabéns, tá? Muito obrigada. Quem vai agora? Pode ser eu. Bom, eu gostei muito da sua apresentação. Você é uma aluna do terceiro período. São aqueles períodos assim fundamentais e, apesar de ser um dos períodos fundamentais na psicologia, você conseguiu demonstrar aqui, passar para nós que você teve uma boa compreensão. A teoria do Bowlby, que provavelmente você ainda não viu, talvez não tenha visto ainda nas aulas formais, mas você apresentou ela muito bem, você conseguiu defender muito bem, mostrar a ampliação dela, inclusive, para os relacionamentos na vida adulta, né? Você fez uma boa articulação também, porque você
pega a teoria do Bowlby, você pega aquela questão do julgamento moral, da razão e tal, e você consegue fazer com que todo aquele conteúdo, com muitas referências, com muitas visões, ficasse bem fluido e fácil de compreender. Até acredito que, para quem nunca viu, para quem nunca leu a respeito, fora ali das matérias, né, eu acho que pôde ter uma boa compreensão. Eu li o projeto, né, não com tanta antecedência, li hoje, mas eu achei muito fiel tudo que você apresentou com o que estava lá. E você apresentou muita fluência verbal também, porque é uma habilidade importante do pesquisador. O pesquisador ele tem que saber analisar, o pesquisador ele tem que saber sintetizar, ele também tem que saber expressar aquilo verbalmente, porque você vai ter muita apresentação. Aquele estereótipo do nerd fica só nos desenhos, né? Porque o pesquisador não pode ser um cara tímido, e você mostrou que é uma pessoa que tem essa boa fluência verbal, né? E, por fim, eu fico muito feliz que você teve uma postura ética muito interessante, né? Porque, às vezes, diante de tantos elogios que nos vêm, a gente, sabe, esquece um pouco disso. Mas você falou, não, peraí, esse projeto aqui não fui eu que escrevi. Foi escrito por outros colegas. Eu só estou defendendo ele aqui, eu só estou apresentando para vocês. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente escuta, mas em momentos de pôr em prática, alguns se esquecem, e tu não se esqueceu disso. Gostei também que você tem uma implicação pessoal não, né, de uma pesquisa que você já participou, então está tudo interligado, que dá mais combustível ainda para você tocar isso adiante. Então, olha, Agora, meus parabéns aí. Desculpa, eu sendo ansiosa, cortando o amiguinho, tenho que voltar pro jardim de infância e esperar a minha vez. Nara, pontos a melhorar. Porque alguém tem que ser a Má também. Cuidado com slide muito grande, com muito texto. Porque a gente, principalmente a apresentação online, se você não usa o slide como apoio, a gente não sabe se lê o slide ou se escuta o que você está falando. E aí, quando for falar, respira um pouco mais, usa mais a água e fala mais devagar. Eu sei porque eu conheço você que quando você fica ansiosa, você começa a falar rápido. Não é um problema aqui, porque aqui a gente te conhece. Mas para a vida adulta, a gente tem que começar a controlar esses temperamentos. A parte teórica você conseguiu controlar bem. Acho até que se você apresentasse a análise de dados com o conteúdo que você estudou, acho que você já consegue entender alguma coisa, não tudo. Mas achei prudente também você fazer essa colocação de que não falaria sobre isso porque tinha sido uma indicação do professor. Tinha mais alguma coisa? Deixa eu ver minhas anotações aqui, porque eu anotei. Um segundinho. Outra coisa. Quando você for entrar nessas apreciações sobre até onde vai algum autor, isso não é para agora, tá? Isso não prejudica em nada a qualidade do teu trabalho. Mas às vezes é importante, quando chegar na bibliografia, principalmente porque você fez distinção entre autores, de dizer de quando são os artigos. Só para a gente ter noção do que você está trabalhando. Mas, assim, a gente não pode deixar passar só no elogio, porque senão vocês não crescem. E já que alguém tem que ser chamada Branca de Neve, pode deixar que eu como uma maçã. Mas foi super bem. Eu que você ia falar de falar rápido, eu tinha certeza absoluta. Quando você abriu o microfone, eu já estava imaginando. Tem que controlar um pouquinho. Mas já melhorou muito do que era no primeiro período. Então, tá caminhando. Muito bem. Obrigada. Bom, então está, não é, Nara? Veja que a Thaís desistiu, né, de concorrer à Bolsa, então tu cumprisse com as formalidades, né? Essas bolsas da UERJ, né, elas têm que ser oferecidas, assim, não é? Como vocês duas